Olá pessoal, essa é a aula 16 do nosso curso de eletrônica e hoje nós vamos estudar alguns exemplos de aplicações dos transistores bipolares de junção em circuitos de corrente contínua. Então, para fazer análise de circuitos de corrente contínua transistorizados, assim como para outros circuitos em eletrônica, a gente sugere que sejam feitas simplificações para que se permita uma análise manual e rápida. Se houver necessidade de análises mais precisas, a recomendação é sempre utilizar os simuladores, para que você tenha análises mais precisas. Contudo, para análises manuais, a gente sugere fazer essas simplificações seguintes. Quando a junção base-emissor estiver polarizada diretamente, então a gente sugere que você considere a tensão base-emissor como sendo uma tensão fixa de 0,7 volts. Isso corresponde àquele modelo de queda de tensão constante que nós utilizávamos para o caso dos diodos. Aqui é o mesmo princípio, como é uma junção PN da mesma forma, então a gente pode considerar que ela estando polarizada diretamente, haverá uma queda de tensão fixa ali de 0,7 volts. Quando o transistor estiver operando no modo de saturação, a gente pode considerar também que a queda de tensão entre a junção coletor e emissor vai ser uma queda de tensão fixa de aproximadamente 0,2 volts. Essa é uma outra simplificação. E, por fim, desprezar o efeito Yarley. Nós estudamos nas aulas anteriores aí o efeito Yarley, que é a variação da corrente de coletor com a tensão do coletor. Nós sugerimos que ele seja desprezado para permitir análises mais rápidas de forma manual. Bom, e aí um dos pontos que deve ser primeiro analisado quando você for resolver um circuito transistorizado é definir qual modo de operação do transistor. Nós sabemos que o transistor ele pode operar em diferentes modos. Às vezes é bastante claro você analisar o circuito e torna-se bastante clara a identificação de qual é o modo de operação. Em outros casos, não é tão simples. E claro, quanto maior a sua experiência com a resolução de circuitos, mais facilmente você vai identificar o modo de operação do transistor. Mas nós sugerimos o seguinte, para que você tenha um roteiro para você fazer em todos os casos. Inicialmente, você assume o transistor operando no modo de operação ativo, porque é o modo de operação mais comum. E aí você determina todas as correntes e todas as tensões, considerando que o transistor está no modo de operação ativo, e ao final você confere se essa suposição estava correta. Como você confere? Através das tensões de polarização. Para o caso do transistor NPN, então você tem que ter a tensão base-coletor, ela tem que ser menor do que 0,4 volts. Se ela for maior do que isso, quer dizer que a junção vai estar polarizada diretamente, então já não pode ser o modo ativo. E para o caso do transistor e para o caso da tensão base-emissor, ela tem que ser maior do que 0,5 volts, porque nós vimos que tensões inferiores a isso praticamente não vai existir corrente entre a junção corrente no coletor, para tensões menores do que isso, ok? Para o caso do transistor PNN, é só a gente inverter as tensões, Ao invés de tensão VBC, vai ser tensão VCB, ao invés de tensão VBE, vai ser tensão VEB, mas as condições são as mesmas, ok? Caso essa conferência confirme que o transistor está no modo de operação ativo, então você já resolveu o problema, certo? Caso você descubra que ele não estava no modo de operação ativo, então você agora supõe que ele estava no modo de saturação. E aí no modo de saturação você vai considerar a tensão entre coletor e emissor igual a 0,2 volts, E aí você determina todas as tensões e todas as correntes, considerando o modo de saturação, e ao final você faz a constatação se ele realmente estava no modo de saturação. Como é que você confere? Você confere
através da relação entre corrente de coletor e corrente de base, né? Essa relação no modo de operação ativo é igual a beta, mas no modo de operação de saturação, essa relação ela vai ter que ser menor do que beta. É isso que caracteriza o modo de saturação, né? A gente chama nesse caso a gente diz nesse caso que o transistor está operando com um beta forçado, né? Porque ele está com um beta diferente daquele que tem lá no datasheet dele. Então ele vai operar com um beta forçado que é menor do que o beta originalmente especificado para aquele transistor, né? Então se a relação entre corrente de coletor e corrente de base for menor do que o beta especificado, quer dizer que o transistor está operando no modo de saturação, ok? A partir de agora nós vamos fazer alguns exemplos para tornar isso mais claro, tá? Então o exemplo número 1, nós temos aqui determinar todas as tensões nodais e correntes nos ramos do transistor abaixo, cujo beta é igual a 100. Então nós temos aqui um transistor, né? Ele está com a base conectada a uma fonte de 4 volts. O coletor está conectado a uma fonte de 10 volts através de um resistor de 4,7 kΩ. E o emissor está conectado à terra através de um resistor de 3,3 kΩ. Tá? E a gente precisa determinar as correntes, coletor, base e emissor, as tensões, coletor, base e emissor. A tensão da base já está aqui, né, 4 volts, porque ele está conectado direto à fonte. Então, seria determinar as tensões do coletor e emissor. Tá? Então, olha, inicialmente vamos constatar o quê? Que essa junção emissor-base está diretamente polarizada. Por quê? Eu tenho a base conectada a uma fonte de 4 volts e o emissor está conectado à terra através de uma resistência de 3 kΩ. Então, claro, a gente consegue afirmar com muita segurança que a tensão entre base e emissor é uma tensão positiva, né? Positiva. Então, muito provavelmente esse transistor está operando aqui com essa polarização da junção base-emissor polarizada diretamente, ok? Supondo, então, que isso é correto, a gente pode dizer que a tensão entre base e emissor está fixa em 0,7 volts, né? E assumir que ele está no modo de operação ativo e resolver todo o circuito fazendo essa suposição. No final, a gente confere se essa suposição estava correta ou não, tá? Bom, a gente vai agora escrever a tensão base-emissor. A gente sabe que a tensão base-emissor é quem? A tensão de base menos a tensão de emissor. A tensão de base-emissor a gente está supondo 0,7, né? Então a gente vai ter que 0,7 é igual à tensão de base, que é 4 volts, menos a tensão do emissor, e aí a gente descobre quem é a tensão do emissor, descobre que é 3,3 volts. Então eu sei que aqui tem 3,3 volts no emissor, tá? Sabendo isso, eu consigo determinar a corrente do emissor, porque a corrente do emissor vai ser quem? Vai ser essa tensão do emissor aqui, né? VE menos 0, sobre a resistência de 3,3 kΩ, é o que está aqui. E aí, resolvendo isso aqui, eu vou encontrar uma corrente de emissor de 1 mA, ok? Então já determinei tensão do emissor e corrente do emissor. Agora vamos determinar, a partir dessa corrente do emissor, eu posso determinar a corrente no coletor, porque eu sei que a relação entre emissor e coletor no modo de operação ativo é alfa, né? Então, alfa vai ser igual a quem? O beta, eu posso determinar aqui, né? Alfa igual a beta sobre beta mais 1. Substituindo os valores, eu vou encontrar alfa igual a 0,99. E aí, eu encontro aqui o valor da corrente no coletor, 0,99 mA, ok? Com essa corrente do coletor, eu posso agora determinar a tensão aqui do coletor, né? Porque eu sei que essa tensão no coletor vai ser quem? Vai ser essa tensão aqui de 10 volts, menos a queda de tensão nesse resistor, né? E a queda de tensão no resistor é a corrente do coletor vezes a resistência, é o que está escrito aqui. Então, substituindo aqui os valores, eu vou encontrar uma tensão no coletor de 5,35 volts. Tá? E resta agora somente a determinação da corrente de base, que pode ser dada em função da corrente do coletor pela relação de 1 sobre beta, né? Considerando novamente o modo de operação ativo. Então, eu vou ter aqui
que o 1 sobre 100, né, que é o beta, vezes a corrente do coletor, 0,99 mA, eu vou encontrar aqui uma corrente de base de 9,9 microamperes, ok? Então eu determinei todas as tensões, todas as correntes no meu transistor. Agora resta o quê? Fazer o check, verificar se ele realmente está no modo de operação ativo. Então eu vou calcular aqui quem é a tensão base coletor, tá? A tensão base coletor é a tensão de base menos a tensão do coletor. Substituindo aqui os valores, 4 menos os 5,35 que nós encontramos aqui, eu vou ter uma tensão base coletor de menos 1,35 volts. E eu sei, né, a gente assumiu a tensão base emissor de 0,7 volts. Então, essas duas condições aqui, elas dizem o quê? Que a tensão base coletor é menor do que 0,4 volts, quer dizer que essa junção está polarizada reversamente, e a tensão base emissor é maior do que o 0,5 volts, quer dizer que essa junção está polarizada diretamente. Ora, tensão base emissor polarizada diretamente e junção base coletor polarizada reversamente me diz que o transistor está no modo ativo. Portanto, a nossa suposição estava correta, né? Essas tensões elas confirmam que o transistor está no modo de operação ativo, ok? Então esse foi o nosso primeiro exemplo. Vamos fazer aqui agora o exemplo número 2, né? Eu tenho aqui um outro circuito, na verdade é o mesmo circuito, apenas alterei aqui a tensão de base para 6 volts, ok? Vamos verificar agora como ele se comporta. O beta agora, o exemplo informa que é de 50 e pede também para que sejam determinadas todas as correntes e todas as tensões, ok? Então, vamos fazer a mesma suposição, né? A gente permite ver que essa junção está polarizada diretamente, então a gente assume a tensão base emissor como sendo 0,7 volts e assume também que o transistor está operando no modo ativo, né? E aí vamos fazer todos os nossos cálculos com base nisso. Assumindo que o transistor está no modo ativo, eu vou calcular aqui a tensão base emissor como sendo a tensão de base menos a tensão do emissor, substituindo 0,7 aqui na tensão base emissor e o 6 na tensão de base, eu encontro a tensão do emissor como sendo 5,3 volts, ok? Com essa tensão de 5,3 volts que está aqui nesse ponto do circuito, eu calculo a corrente do emissor, né? Que é basicamente essa tensão sobre a resistência de 3,3 kΩ que está aqui. Eu encontro uma corrente do emissor de 1,61 mA. Com a corrente do emissor, eu posso determinar a corrente do coletor, né? Eu estou assumindo aqui que o modo de operação é o modo ativo, então eu sei que a corrente de coletor é igual a alfa vezes a corrente de emissor. Calculando o alfa aqui, né? Aqui vai ser beta sobre beta mais 1, eu vou encontrar um alfa de 0,98. Substituindo de volta aqui, né? Fazendo 0,98 vezes a corrente do emissor, eu vou encontrar uma corrente do coletor de 1,57 mA. Ok? Bom, com essa corrente aqui, agora eu consigo determinar a tensão do coletor, porque a tensão do coletor é a tensão aqui de 10 volts menos a queda de tensão nesse resistor. Então eu vou ter 10 menos a queda de tensão no resistor, que é a corrente vezes a resistência, né? Então, substituindo aqui os valores, eu vou encontrar uma tensão de coletor de 2,6 volts. Ok? Restando agora somente a gente determinar a corrente de base, né? A corrente de base, no modo ativo, a gente pode considerar que é a corrente do coletor dividido por o ganho beta. Então, substituindo aqui os valores, a gente encontra uma corrente de base como sendo de 0,03 mA. Ok? Bom, e agora nos resta fazer o check, né? Verificar se a nossa suposição estava correta. Então, vamos calcular aqui a tensão de base coletor, né? Como sendo tensão de base menos tensão de coletor. A gente chega aqui a uma tensão de 3,4 volts. Ora, 3,4 volts não é menor do que 0,4, né? É maior do que 0,4 volts. Logo, essa junção entre base e coletor não está polarizada reversamente. E por isso, por ela não estar polarizada reversamente, a junção, o transistor não está operando no modo ativo.
Portanto, a nossa suposição inicial de que o transistor estava operando no modo ativo é falsa, né? Não está. Então, todas essas contas que nós fizemos aqui, elas não correspondem à realidade. Nós precisamos agora considerar que o transistor está no modo de saturação e refazer todas essas contas, né? E no final fazer o check novamente para verificar se o transistor estava operando no modo de saturação, tá? Então, supondo o modo de saturação, a gente tem que a tensão entre coletor e emissor é de 0,2 volts, né? É a nossa simplificação aqui, que nós comentamos inicialmente. Então, como a tensão base emissor, nós já discutimos lá, nós temos como afirmar com segurança que ela está polarizada diretamente, então a gente pode continuar assumindo também que a tensão entre base e emissor é de 0,7 volts, ok? E aí, nesse caso, a gente vai fazer aquela mesma conta que nós fizemos, né, para descobrir a tensão do emissor. Então, substituindo aqui os valores, tensão entre base e emissor 0,7 volts, tensão de base a gente sabe que é 6 volts, está conectado direto à fonte, lá a base, menos a tensão do emissor, a gente chega numa tensão de emissor de 5,3 volts, tá? E agora, utilizando a tensão coletor-emissor, né? A gente sabe que a tensão coletor-emissor é a tensão do coletor menos a tensão do emissor. E aí, substituindo aqui os valores, né? Tensão coletor-emissor 0,2 volts vai ser igual a tensão do coletor menos a tensão do emissor, que nós acabamos de descobrir aqui, 5,3. Portanto, eu vou descobrir que a tensão do coletor é 5,5 volts, tá? Ora, vamos olhar aqui novamente para o circuito. E aí eu sei que eu vou poder escrever a corrente do emissor como sendo a tensão no emissor sobre essa resistência de 3,3K, né? Pela lei de Ohm. Então, eu vou ter, substituído aqui os valores, vou ter uma corrente de emissor de 1,61 mA. Aqui eu vou agora calcular a corrente do coletor. Quem é a corrente do coletor? É essa tensão 10 volts menos a tensão VC, né? Ou seja, a queda de tensão no resistor sobre a resistência, né? Então, substituindo aqui os valores, a gente vai chegar numa corrente de coletor de 0,96 mA, tá? E agora, para determinar a corrente de base, eu não posso usar aquelas relações de beta, né? Porque eu estou assumindo que o transistor está operando no modo de saturação, mas eu posso fazer, né? Eu sei que a corrente do emissor é igual à soma da corrente de coletor com a corrente de base, né? Isso aqui é até pela lei de Kirchhoff dos nós aqui. Então, eu sei que eu posso escrever corrente de base como sendo corrente do emissor menos a corrente do coletor, tá? E aí, substituindo aqui os valores, vou encontrar uma corrente de base de 0,65 mA, ok? Bom, e agora vamos fazer o check. O check, como a gente comentou no início, é calcular a razão entre a corrente do coletor e a corrente de base, né? E verificar se essa razão é menor do que beta, tá? A gente sabe que o beta especificado aqui para o transistor foi de 50, né? Então vamos fazer essa razão aqui. A corrente do coletor é 0,96 mA e a corrente de base é 0,65, né? Essa razão aqui vai nos dar um beta de 1,48. Ora, esse 1,48 é muito menor do que o 50 que foi especificado como sendo o ganho desse transistor. Portanto, esse beta aqui é um beta forçado, né? Porque o transistor está operando no modo de saturação e esse beta forçado é menor do que o beta especificado do transistor. Portanto, a gente confirma que o transistor está no modo de operação, tá? E aí as nossas contas agora estão corretas, ok? Para finalizar a aula, vamos realizar mais um terceiro exemplo. Aqui, mais uma vez, ele pede para que sejam determinadas todas as tensões e todas as correntes, né, para o transistor abaixo, considerando um ganho de corrente de emissor comum igual a 100, tá? E aqui o que a gente tem? A gente tem agora a base aterrada, essa configuração a gente chama de base comum, né? Configuração base comum, porque a base está aterrada e
a gente tem também outro detalhe que precisamos observar, é que aqui pela simbologia trata-se de um transistor do tipo PNP, né? Então a gente tem que tomar cuidado porque o PNP tem as tensões e correntes invertidas em relação ao NPN, tá? Por isso que está aqui indicado inclusive a corrente de base saindo, né, da base, a corrente do coletor saindo do coletor e a corrente do emissor entrando no emissor, ok? A gente tem aqui o emissor conectado a uma fonte de 10 volts através de uma resistência de 2 kΩ e o terminal do coletor conectado a uma fonte de menos 10 volts através de uma resistência de 1 kΩ, tá? Então, inicialmente, a gente consegue constatar que essa junção aqui entre base e coletor, essa tensão entre base e coletor vai ser uma tensão negativa, né? Como trata-se de um transistor NPN, nós podemos afirmar que a junção base-emissor estará polarizada diretamente, né? No caso do NPN, ela teria que ser positiva. Aqui no caso do PNP ela tem que ser negativa, portanto a gente sabe que essa tensão aqui vai ser negativa e a gente afirma que a junção base-emissor está polarizado diretamente. Fazendo essa afirmação, a gente assume que a tensão entre emissor e base, né, está invertido aqui, vai ser igual a 0,7 volts, tá? Emissor base porque é um transistor tipo PNP. Se fosse um transistor NPN, seria base emissor aqui, ok? A gente sabe que tensão emissor-base é a tensão do emissor menos tensão de base. Substituindo os valores aqui, né, eu sei que a tensão emissor-base eu estou assumindo 0,7, vai ser igual a tensão do emissor menos a tensão da base, que é 0, já que ela está aterrada aqui, não é isso? Portanto, eu chego à conclusão de que a tensão no emissor é 0,7 volts. Tá? Fazendo essa suposição, eu consigo calcular a corrente no emissor, né? Porque a corrente no emissor vai ser a queda de tensão aqui nessa resistência sobre a resistência. Então, eu tenho 10 menos o VE sobre o 2K aqui, substituir apenas os valores, a gente vai chegar numa corrente de emissor de 4,65 mA. E agora a gente tem que supor qual é o modo de operação do transistor, né? Vamos inicialmente supor que ele está operando no modo ativo. E aí a gente, supondo que ele está operando no modo ativo, a gente pode usar a relação, né, de que a corrente no coletor é igual a alfa vezes a corrente no emissor, tá? Quem é alfa é o beta sobre o beta mais 1. A gente sabe que o beta é igual a 100, então alfa vai ser igual a 0,99. Substituindo o alfa aqui, eu vou encontrar uma corrente do coletor de 4,60 mA. Tá? Com essa corrente no coletor aqui, eu posso facilmente calcular agora a tensão no coletor. Porque a tensão no coletor vai ser quem? Vai ser essa queda de tensão aqui, que a gente tem aqui de menos 10 volts, né? Menos essa queda de tensão que vai ocorrer aqui no resistor, mas como a corrente está aqui no sentido contrário, então vai ser menos com menos vai ficar mais, né? Então, na verdade, é esse menos 10 volts aqui mais a queda de tensão do resistor. E aí eu vou ter a tensão no coletor, ok? Ou vendo de outra forma também, eu posso ver que é a queda de tensão no resistor menos o 10 volts, tá? Substituindo aqui os valores, a queda de tensão no resistor, né, é dado pela corrente vezes a resistência, substituindo aqui os valores, a gente vai encontrar uma queda de tensão aqui no coletor de menos 5,4 volts, tá? E por fim, a gente calcula agora a corrente de base, né? Supondo que o transistor está no modo ativo, a gente pode calcular através da relação com a corrente no coletor, né? Corrente do coletor dividido por beta. E aí a gente substitui aqui os valores, beta é igual a 100. Eu vou encontrar uma corrente de base de 0,046 mA, tá? E agora resta o quê? Fazer o check, né? da nossa suposição de que esse transistor está operando no modo ativo.
Ora, a gente sabe que para o caso do transistor PNP, eu tenho que verificar aqui a tensão coletor base, né, que vai ser igual a tensão do coletor menos a tensão de base, substituindo aqui os valores, tensão do coletor menos 5,4 volts, tensão de base é zero, porque está aterrada. Então eu estou encontrando que a tensão no coletor, entre coletor e base, é menos 5,4 volts. E eu assumi que a tensão entre emissor e base é 0,7. Ora, essas duas condições me dizem o seguinte: a tensão coletor base é menor do que 0,4 e a tensão emissor base é maior do que 0,5 volts. Então, para o transistor PNP, essas condições me dizem que ele está operando no modo ativo, né? Porque eu vou ter uma junção coletor base polarizada reversamente e uma tensão emissor base polarizada diretamente. Portanto, o meu transistor está operando no modo ativo e as minhas suposições, a minha suposição inicial estava correta. Portanto, os valores que nós encontramos são válidos. Bom, pessoal, e assim nós encerramos a aula de hoje, né? Discutimos aí como analisar circuitos de corrente contínua transistorizados, quais são as recomendações que nós fazemos e resolvemos vários exemplos demonstrando como deve ser feita a análise. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula.